todos ficaram cheios do Espírito Santo. A promessa de Jesus se cumpre. Ele conclui sua missão na terra. E em seguida, então ocorre a vinda e o início da missão do Espírito Santo. E também a missão de cada batizado, como foi anunciado semana passada por Jesus. Na primeira leitura, vemos a narrativa da experiência que fizeram com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E vemos ali como eles tiveram suas capacidades naturais e sobrenaturais aperfeiçoadas pela graça de Deus. Tiveram clareza das verdades reveladas e ensinadas por Jesus. Ao longo da vida pública, quantas vezes Jesus reclamou, dizendo: homens de cabeça dura, lentos para crer, lentos para entender. Mas agora, a experiência de Pentecostes faz com que eles tenham clareza sobre tudo aquilo que foi ensinado e vivido ao longo dos 3 anos de vida pública ao lado de Jesus. Também eles superam o medo. Depois da ressurreição, todos os domingos, Jesus foi aparecendo aos discípulos, e ouvimos esses evangelhos ao longo dessas semanas, mas eles estavam sempre com as portas fechadas, porque sentiam medo dos judeus. Depois da experiência de Pentecostes, eles abrem as portas do cenáculo e saem do cenáculo para falar de Jesus, falar da sua ressurreição e do seu amor, e passam a fazer isso com desenvoltura. Aqueles homens limitados, um tanto quanto rudes, que não sabiam ler nem escrever, agora falam para multidões com desenvoltura. Então, o entendimento, a superação do medo, a desenvoltura para falar, tudo como expressão dessa capacitação que o Espírito Santo realizou na vida daqueles homens, e nos foi narrado isso, então, na primeira leitura. O Evangelho, Jesus aparece, saúda comunicando a paz, e também fala sobre o perdão. Então, o perdão e a paz como uma consequência natural também da experiência com o Espírito Santo, da presença de Deus na vida deles. O perdão, primeiro sacramental, porque fica evidente na passagem bíblica, Jesus concedendo o poder de perdoar os pecados. Então, o sacramento da confissão, mas não só o perdão enquanto sacramento, mas o perdão também enquanto uma experiência cotidiana que somos chamados a fazer, o perdão que somos chamados a ofertar, e o perdão que somos chamados a pedir. E é preciso entendermos melhor a dinâmica do perdão, para que possamos oferecer rapidamente o perdão, e oferecer o perdão quantas vezes for necessário, bem como também pedi-lo. Não tem como ignorar na vida do cristão, na vida do homem e da mulher de fé, a necessidade de aprender a perdoar e a pedir o perdão com frequência, com rapidez, quantas vezes for necessário. Na segunda leitura, ela nos apresenta uma variedade de dons, que podem ser entendidos como dons e talentos. Dons e talentos sempre visando a promoção do bem comum. Primeiro, importa pensar que nos dons e talentos que você e eu recebemos, não recebemos por mérito. Deus nos concedeu a vida, e com a vida que recebemos, já recebemos os dons e talentos. Então os dons e talentos são gratuitos. O que cabe a nós?
o desenvolvimento desses dons e talentos que recebemos gratuitamente das mãos de Deus. E também tem uma finalidade muito específica. Recebemos esses dons e talentos para o bem comum, para a edificação do corpo. E eu queria me deter um instante nesse entendimento de bem comum, que é um princípio de doutrina social da igreja, e eu sempre faço a questão de destacar que isso não tem nada a ver com política nem com partido, é doutrina da igreja, princípio de bem comum. E São Paulo, essa imagem que tantas vezes citamos e recordamos, nos ajuda a entender com facilidade a presença desse princípio do bem comum na revelação de Deus. São Paulo usa a imagem do corpo, 1 Coríntios 12. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Todos formamos um único corpo, não vários corpos, um único corpo, esse único corpo que tem Cristo como cabeça. Então, todos nós membros, não só compomos o corpo, como somos chamados a potencializar esse corpo, a aperfeiçoar esse corpo. E o fazemos como? Com os dons e talentos que recebemos das mãos de Deus. Mas quando paramos e pensamos que somos chamados a potencializar esse corpo com esses dons e talentos que recebemos, uma pergunta para reflexão se faz necessária. Por que retemos para nós o que recebemos para o bem comum? Por que usamos de forma egoísta e privada aquilo que Deus nos deu para a edificação da vida dos irmãos? Essa é uma pergunta que precisamos nos fazer em um clima de oração diante de Jesus. Você e eu somos administradores de algo que não nos pertence. E temos parábolas sobre isso. O administrador distribui dons e talentos e depois retorna para pedir contas dos dons e talentos que foram distribuídos. Alguns enterram seus dons e talentos, mas eles não pertencem àqueles que recebem. As habilidades que recebemos e com as quais desenvolvemos nossos afazeres cotidianos e a vida profissional se destina ao bem comum. Desses dons e talentos, tiramos nosso sustento, o sustento de nossa família. Buscamos dar dignidade à nossa família, e isso é perfeitamente lícito e desejado por Deus, mas não pode parar apenas aí. É preciso dar um passo a mais e entender que eu não posso usar apenas de forma privada aquilo que Deus me deu para ser partilhado. Na partilha, não partilhar manifesta o egoísmo. E quando agimos de forma egoísta, limitamos ou impedimos Deus de nos usar como seus instrumentos. Deus distribui dons e talentos para que possamos, em nome dEle, fazê-los frutificar. Quando agimos de forma egoísta e guardamos eles apenas para nós, limitamos ou impedimos a ação de Deus. Deus age por meio de nossas vidas. Deus fala a vocês agora por meio da minha boca, por meio das minhas palavras. E Deus vai agindo na vida de outras pessoas por meio da vida de vocês. Então, quando agimos com egoísmo, retemos para nós e limitamos o agir de Deus. Olha que coisa grave. Você e eu temos a capacidade de limitar o agir de Deus em nossas vidas e por meio de nossas vidas. Quantas vezes, por egoísmo, deixamos de fecundar outras pessoas?
Familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, de colégio, de pastoral, de igreja. Quantas vezes deixamos de fecundar outras pessoas, por quê? Porque agimos de forma egoísta. Porque retemos para nós o que Deus deu para ser partilhado. A vida espiritual, ela cresce na partilha. A vida espiritual não cresce quando eu me isolo, não cresce quando eu me separo, mas ela cresce na partilha. A partilha é a expressão da presença de Deus e o cumprimento da vontade dele em nossa vida. Tendo dito isso, mais um passo. A ação da graça de Deus supõe, então, uma predisposição humana. Uma predisposição de mudar, de permitir que Deus possa vir à nossa vida e possa intervir em nossa vida, possa dar um rumo diferente à nossa história. A predisposição que nos leva a uma abertura, um acolhimento, um esforço por maior capacitação. Esses dons e talentos precisam ser desenvolvidos, não só para a vida profissional, mas para a evangelização, para a edificação da igreja. Uma predisposição de controle da própria vontade. Nós temos homens e mulheres adultos que são infantis na vida espiritual e que não conseguem ter controle sobre sua própria vontade. Trabalha sem vontade, estuda sem vontade, mas não pode rezar sem vontade, mas não pode servir sem vontade. Por quê? Certamente já ouviram dizer: o que adianta rezar se eu não estou com vontade? O que adianta ir à igreja se eu não estou com vontade? Mas trabalha sem vontade, estuda sem vontade. Então, pessoas limitadas, a sua vontade, não tem controle sobre a sua própria vida. Para poder expressar amor, nós nos sacrificamos. Uma mãe e um pai, com seu bebezinho pequeno, acorda muitas vezes à noite, enquanto queria poder ter uma noite inteira de sono. Quando a criança dorme a noite inteira, vai dizer: que bom, dormiu a noite inteira. Mas se tiver que levantar várias vezes, vai levantar. Porque o sacrifício é uma expressão de amor. E na fé não é diferente. A capacidade de sacrificar-se para poder se abrir ao querer de Deus expressa o nosso amor a Deus. Mas só se sacrifica quem tem controle sobre a sua vida. Muitos querem limitar a sua ação a ter vontade. Que atitude imatura, humana e espiritual. Certamente Deus quer vir, Deus quer enviar o Espírito Santo sobre você e sobre mim, não só hoje, dia de Pentecostes, mas todos os dias. No entanto, dependerá de nós mesmos o alcance ou a proporção da ação de Deus em nossas vidas. Não é difícil entender isso. Se eu me abro pouco, Deus então vai intervir pouco em minha vida. Se eu me abro muito, Deus vai intervir muito em minha vida. Então, o agir de Deus também está associado à capacidade de abertura do coração que temos. As pessoas querem se abrir pouco a Deus, querem uma relação de interesse com Deus, e consequentemente a experiência de Deus também é limitada. Hoje, pode ser mais uma missa como outras tantas que já participamos. Mas também hoje pode ser o início de um novo tempo. Hoje pode ser o início do tempo da graça de Deus na vida de vocês. Não que não fosse e não são homens e mulheres de fé, mas hoje pode ser o início de um tempo novo.
Hoje pode ser o início do agir do Espírito Santo de forma abundante na vida de vocês. E depende de quê para que isso aconteça? Não de Deus. Depende da nossa própria predisposição, de querer Deus presente e Deus agindo, e Deus tomando a sua vida como instrumento nas mãos dele. Só depende do teu querer, só depende da abertura do teu coração. Do mesmo modo como Deus transformou aqueles homens que já havia dito rudes, simples, que não sabiam ler, escrever e não sabiam falar em público. Deus transformou aqueles homens em líderes da igreja. Nós estamos aqui porque aqueles homens simples lá atrás disseram sim. Aqueles homens permitiram Deus transformar a vida deles. Deixaram trabalho, deixaram família e seguiram Jesus de perto. E daquele mesmo modo, Deus pode também transformar a tua vida e a minha vida em excelentes instrumentos nas mãos dele. Instrumentos de transformação na vida de muitas pessoas. Quantos familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, de estudo, de pastoral, aguardando você poder ser instrumento para que eles possam dar passos de conversão. Ouvimos na semana passada uma frase que eu destaquei de São João Paulo II, dizendo: quantas pessoas não conhecem Deus porque não tem quem os apresente? Porque aqueles que deveriam ser discípulos estão com o coração fechado a Deus, estão colocando limites a um caminho de conversão, a um caminho de mudança. Se você veio aqui para não ser alcançado por Deus, você vai conseguir, você vai voltar para casa sem ser alcançado por Deus. Mas se você veio aqui para ouvir a palavra dele e ser fecundado por essa palavra, você poderá sair daqui alcançado por Deus. E isso depende pouco do padre, da música. Isso depende da predisposição de abrir o teu coração à ação de Deus. Hoje é Pentecostes. Celebramos o início da igreja. Celebramos essa vinda poderosa do Espírito Santo de Deus sobre a igreja, sobre os apóstolos, sobre todos os batizados. E esse mesmo Espírito deveria também descer sobre a tua vida e alcançar o íntimo do teu coração. Tente não colocar obstáculos à ação de Deus, para que você possa experimentá-lo abundantemente na tua vida. Assim seja. Amém.